Vamos lá, podemos começar a produção, tá ok? Podemos começar mesmo. Muito bem, gente, no vídeo passado falamos sobre oligopólios e sobre formação de preços, a gente falou um pouco sobre alguns elementos importantes, né? Nós falamos sobre a possibilidade de existir acordos formais, acordos tácitos, né? Nós falamos um pouco sobre essa ideia, falamos sobre a ideia de haver uma liderança da firma dominante, liderança conivente, liderança barométrica, falamos sobre a ideia de formas ou regras práticas de se estabelecer preço e, obviamente, vamos continuar falando sobre esse assunto. Lembrando que esse nosso terceiro vídeo já, segundo vídeo sobre esse mesmo assunto, ele vai ter também um trabalho sobre ele, temos ali algumas questões para você responder. Esse trabalho que, obviamente, juntando todos os trabalhos, a gente vai ter uma nota e vamos ter a nossa prova no final do semestre. Então, não vamos esquecer da importância de fazer o trabalho, entregar na data correta e, obviamente, de garantir já uma primeira boa nota. Muito bem, hoje vamos continuar falando sobre o oligopólio, a importância desse oligopólio para nós na economia industrial ela é muito clara, já discutimos isso, e vamos começar a falar então sobre a ideia de você ter discriminação de preços, ou seja, a ideia de que você consegue cobrar da pessoa o quanto ela está de repente disposta a pagar. E isso é muito bom, né? A pessoa está disposta a pagar 50 sobre aquele produto que você quer vender, você vende por 50. O outro que está disposto a pagar 100, você vende por 100. Seria muito bom se a gente pudesse adivinhar isso. Pena que não é possível. Bom, mas acontece. Acontece muito. É estranho, mesmo que você não tenha como adivinhar, porque ler mentes ainda está no campo da ficção científica, as pessoas fazem, e isso é muito comum, o processo de discriminação de preços. Tá? Bom, primeiro, para a gente ter discriminação de preços, a gente tem que ter alguns pressupostos presentes. Primeiro, pressuposto é a ideia de você ter a elasticidade da demanda diferente nos consumidores, ou seja, alguém está disposto a pagar 50 e alguém está disposto a pagar 100. Existem diferentes opiniões sobre o que pagar sobre aquele produto. Segundo ponto importante é a possibilidade de separar esses consumidores, ou seja, o vendedor ele sabe quem quer pagar 50 e quem quer pagar 100, e ele consegue separar isso em grupos diferentes. E existe um terceiro pressuposto que é importante para fechar logicamente o modelo, que é a ideia de que não há possibilidade de revenda entre os consumidores. Não, imagina, eu tenho uma loja na Rua Teresa que vende uma camisa por R$30. Tá cara a camisa? R$30? Tá tudo caro hoje em dia, então vamos lá. Vende a camisa na Rua Teresa por R$30. A Rua Teresa é um comércio mais popular, é um comércio mais voltado, né, para os moradores, para as pessoas que visitam Petrópolis, e normalmente é conhecido por ter um preço mais baixo. Mas essa loja tem uma filial, por exemplo, no Barra Shopping. E lá no Barra Shopping ele vende a mesma camisa por R$60. Se 30 já estava caro, 60 então está muito caro. Mas a questão qual é? O vendedor acredita que as pessoas que estão no Barra Shopping têm vontade de pagar um preço maior. Ou seja, a ideia de que a elasticidade da demanda com relação ao preço delas é maior. Elas estão dispostas a pagar esse preço superior. Então a ideia é que eu consigo separar, existe essa diferença entre os consumidores, eu consigo separar o público da Rua Teresa e o público do Barra Shopping, e eu não tenho revenda, ou seja, você não vai na Rua Teresa, compra a camisa por 30, pega um ônibus, vai para o Barra Shopping e fica na porta da loja anunciando a mesma camisa que a loja vende por 45. Se você fizer isso, o segurança do Barra Shopping te põe para fora. A ideia de não haver revenda é para que o modelo fechar logicamente. Então, pessoal, é importante que a gente compreenda que essa discriminação ela pode ser feita de algumas formas. O nosso livro, né, lembrando que a gente está usando ainda o livro da professora Anita Kohn, estamos no capítulo 2, na segunda parte e última parte do capítulo 2, e através daqui a gente vai ter, da leitura aqui, a gente vai poder responder o nosso trabalho. Então é importante que a gente tenha
essa leitura faz parte, é parte fundamental do nosso curso, porque aqui no vídeo não dá tempo de falar tudo. Então vamos lá, pessoal. Peraí que meu livro está caindo, deixa eu ajeitar ele aqui. Na verdade, o que é importante é que a gente compreenda que a primeira forma de discriminação, existem várias formas de discriminação, pelo menos 3. A primeira forma é discriminação de preço ou discriminação pessoal. A cada consumidor eu tento cobrar um preço diferente. Imagina um pedreiro, um bombeiro eletricista que vai na sua casa. Quando ele chega na sua casa tem piscina, 2 carros novos na garagem, na hora de te dar o orçamento, ele cobra um pouco mais caro. Mas se ele vai na sua casa é uma casa simples, né, vê que você não tem carro, o máximo que você tem lá é um Rio Carro para andar de ônibus, talvez o mesmo serviço ele te cobre mais barato. Porque ele sabe que você não vai poder pagar um preço maior. É claro que a gente pode ter a ideia de, quando você vai comprar, ficar pechinchando, aquele pessoal que chora o preço, chora para conseguir um desconto. Isso também é uma discriminação pessoal. Uma segunda forma de discriminação, que seria uma forma de discriminação já de segundo grau, é a discriminação de grupo, que você cobra por faixas de consumo ou você faz determinados preços para determinados grupos diferentes. Tá? Ou seja, você coloca um preço mais baixo no curso de inglês para aqueles alunos que vão entrar agora. Você coloca um preço mais baixo para, por exemplo, quando você pode, de repente, ter um determinado grupo de pessoas que vai aderir àquele seu produto. Tá? Então você faz uma discriminação por grupo. Tá? A ideia é angariar novos clientes, isso pode ser também, de repente, acontecer num dumping, quando você vende mais barato para o exterior, para os clientes do exterior do que os clientes do seu país. Tá? Você pode ter uma divisão dos preços conforme faixas, tá? Como tarifas aéreas. Você tem uma primeira classe para as pessoas um pouco mais muito mais endinheiradas, né? Uma classe executiva para pessoas que de repente têm um poder aquisitivo e não querem ir numa classe econômica que é um pouco mais barato, e a classe econômica que é a vala comum, e aí a gente vai todo apertado lá no avião, daqui até Miami, e passa a noite toda praticamente exprimido. Ok? Uma outra possibilidade seria uma terceira possibilidade, seria uma discriminação de preços de terceiro grau, ou que é a ideia de você ter produtos que são muito parecidos ou são exatamente a mesma coisa, mas têm preços diferentes. Exemplo, uma vodka que é a mesma coisa, mas ela é embalada numa garrafa especial comemorativa. E você tem, às vezes, isso acontece. Isso pode parecer estranho, mas algumas pastas de dente, elas são exatamente iguais. Uma é mais cara do que a outra porque a embalagem é mais bonita, é mais chamativa. Tá? Então você tem aí a ideia de você ter embalagens diferentes. Às vezes o produto tem apenas um pequeno detalhe que faz com que ele fique um pouco mais caro, por causa de um detalhe que no frigir dos ovos é absolutamente insignificante. Okay? Também é possível, pessoal, que a gente tenha a combinação desses elementos. Ok? Vamos dar uma lida no nosso material e qualquer dúvida, por favor, postem lá na nossa plataforma. É a ideia de discriminação de preços. Uma segunda ideia que a gente vai abordar nesse vídeo é a ideia de você ter barreiras à entrada. Gente, barreiras à entrada são determinadas condições que o mercado possui que faz com que quem está dentro desse mercado possa cobrar um preço superior aos outros mercados em que eu tenho uma concorrência maior. Exemplo, no vídeo passado a gente falou da Coca-Cola. Vamos falar de novo da Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma quantidade gigantesca de investimento em propaganda e marketing acumulado que faz com que as pessoas cheguem num bar, num restaurante, na cantina da universidade e peçam uma Coca-Cola e não um refrigerante. Isso dá a ela uma forma muito confortável de competir. É claro que é muito melhor ser assim do que ser de outra maneira. É importante que a gente compreenda que, na verdade,
Essas empresas que possuem uma vantagem competitiva por já estarem instaladas no mercado, elas podem cobrar um preço um pouco maior. Então existem determinados mercados, outro exemplo, em que o investimento inicial é muito alto, poucas empresas, poucas pessoas podem fazer investimento para entrar naquele mercado. Outros mercados, eu tenho uma situação em que, na verdade, a escala de produção é tão grande que o que acaba acontecendo é que outra empresa acaba não podendo entrar. Você imagina, cimento. Para produzir cimento eu preciso de uma escala de produção muito grande. 3, 4 empresas dominam todo o mercado. Ou seja, cada empresa produz aí 20, 25% de tudo aquilo que o mercado consome. Se uma quinta empresa entrar, produzindo mais 20, 25% de tudo que o mercado consome, o que vai acabar acontecendo é que os preços vão ser jogados lá embaixo. Então você não consegue entrar. Então, mercados eles possuem especificidades. A gente estava falando de passagens aéreas. Outro exemplo de barreira à entrada é você ter local no aeroporto para guardar os seus aviões. Ou você ter local no aeroporto para colocar os seus guichês. São barreiras à entrada. Essas barreiras fazem com que a gente tenha a possibilidade de cobrar um preço mais alto. Todavia, pessoal, é importante que a gente compreenda o seguinte: as empresas que estão no mercado que possuem barreiras, elas possuem um limite. Esse limite é chamado preço limite. Então elas trabalham com um espaço, com um gap, com um intervalo. Que intervalo é esse? É o intervalo entre o preço mais baixo que ela pode cobrar, que seria preço igual ao custo marginal, e o preço limite. Ela vai colocar o seu produto ali dentro. O que é o preço limite? É aquele preço que é imediatamente abaixo daquilo que seria interessante, daquilo que seria rentável para você pular a barreira. Exemplo, se a Coca-Cola começar a vender o seu refrigerante de 2 litros por R$20 a garrafa PET, talvez alguém pense, olha, se o custo é R$20, o lucro, se eu conseguir vender esse preço é tão grande, que vai ser possível eu fazer um investimento maciço em propaganda. Talvez eu não supere a Coca-Cola, mas eu vou conseguir entrar nesse mercado. Então você tem um limite. Que limite é esse? É o limite para não sinalizar para o mercado a ideia de que você tem uma digamos, possibilidade de ter um lucro tão grande que vai fazer com que você pule aquela barreira e entre no mercado. Então as empresas sempre vão fazer escolhas entre o preço básico, que seria o preço do mercado na concorrência perfeita, e esse preço limite. Ok? Então você tem aí uma situação em que você tem que escolher entre esse intervalo. Se eu não tenho ninguém que tenha condições de entrar no meu mercado, muito provavelmente o meu preço vai estar próximo do preço limite, ele vai estar mais alto. Se aparecer um potencial concorrente, o que eu faço? Eu diminuo o preço e aproximo esse preço do preço de mercado, fazendo com que não seja rentável entrar no mercado e competir comigo. Ok, pessoal? Além disso, no nosso material, a gente tem aqui uma proposição, né, do Selos Labini, que é uma proposição prática na formação desse preço. Ok? Essa proposição ela é razoavelmente simples e a gente vai pedir que vocês deem uma lida nisso com muita atenção no nosso material. Mas, na verdade, ela é muito simples. A ideia é de que o preço ele deve incorporar os custos diretos dos fatores de produção, mais um valor para cobrir os custos fixos, mais uma margem de lucro. E assim eu vou compor o meu preço. Ok, pessoal? Gente, até o próximo vídeo. Não deixem de terminar de ler o capítulo 2 e de fazer o trabalho 3. Tenham todos uma boa leitura e façam um bom trabalho, porque ele vai ser importante lá na frente para compor a nossa nota. Pessoal, um forte abraço. Até o próximo vídeo.